Graça e paz. Vocês pensaram que ia ficar livre de mim, é? Estou aqui de volta. Vai ser difícil. Vamos abrir nosso boletim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa oração como igreja, para que o Espírito Santo ministre a sua palavra em nossos corações. Amém? Conformidade com a sua morte, um assunto novo. Vamos ler juntos Filipenses 3:10? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Para conhecê-lo e a virtude ou o poder, tanto faz. Foi por inspiração, toda a palavra de Deus é inspirada por ele. Foi por inspiração divina que o apóstolo Paulo escreveu na seguinte ordem. Primeiro, o poder da sua ressurreição ou a virtude. Depois, a comunhão ou a comunicação em seus sofrimentos. E, finalmente, ser conformado à sua morte. A grande verdade é que só conseguiremos conhecer o poder da sua ressurreição se participarmos com ele de sua experiência de morte. Não há como participar do poder da ressurreição sem uma experiência de morte, tá? De uma forma contínua. Isso significa que precisamos, isso é dito por Jesus, tomar a cruz diariamente. Aí nós vamos explicar porque há uma necessidade no nosso coração dessa confissão diária. Não é uma opção, não é opcional, é uma necessidade, se faz necessário uma confissão diária, não é declaração, é confessar, porque quando você confessa a palavra de Deus. Quando você declara, você está declarando a sua palavra. Então, aí em Lucas 9:23, vamos ler juntos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então, está aí a palavra do Senhor Jesus. Tomar a cruz dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos levar o nosso morrer diário. Porque precisamos tomar a cruz dia a dia, conforme revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. Essa necessidade tem como causa o fato de que o nascido de novo, que é muito interessante, sofre as consequências deixadas pelo pecado. Correto? Ou não? Esta é uma realidade que não podemos ignorar. Não é verdade que ainda carregamos interesses pessoais, mesmo sendo nascido de novo? Não é? Todo mundo está balançando a cabeça aqui, aceitando esse fato. Então não estou inventando um negócio. Infelizmente, isso é uma realidade. Não é verdade que ainda somos perseguidos pelo egoísmo?
e pelo orgulho, quantos nascidos de novo, ainda com o narizinho empinadinho, dono da cocada preta, achando que é o dono do mundo, você já cruzou com essa espécie? E você ainda fala assim, por que nascido de novo age assim? Nós não podemos ignorar isto. É nascido de novo, mas traz as sequelas deixadas pelo pecado. Porque para a gente entender a salvação, é preciso entender também o que é o homem. O homem é corpo, alma e espírito. A nossa regeneração se dá no espírito. O novo nascimento é no espírito. Agora, a nossa alma, ela foi contaminada pela presença do pecado e ela precisa ser restaurada. E aí é um processo diário. O espírito foi regenerado, é um ato. A nossa alma está sendo restaurada, é um processo. A nossa vontade que foi contaminada. Alma e vontade são a mesma coisa. Mas vamos para frente. Não é verdade que muitas vezes ainda somos assaltados por desejo de notoriedade pessoal ou de poder para fazer prevalecer a nossa vontade? Então tá bom, todos concordam. Então, por isso, precisamos. Agora, entenda o seguinte, o levar ou morrer é só para o regenerado. O não regenerado precisa crer na sua morte com Cristo. O não regenerado precisa crer na sua morte com Cristo para entrar no processo daquele levar sempre por toda parte o morrer de Jesus para que a vida dele. Nós vamos ver esse texto lá na frente. Aqui é para o nascido de novo. Tomar a cruz, por favor, não é aqui a história, tomar a cruz é que, ai, minha mulher, minha sogra, meu sogro, meu vizinho, meu sofrimento, a doença, isso não é cruz não, viu? A tomar a cruz aqui é a cruz que Jesus tomou lá no Calvário. A morte dele foi a nossa morte. Nunca podemos esquecer este fato, que Jesus não morreu sozinho naquela cruz. Jesus não morreu sozinho. Fisicamente sim, mas espiritualmente todos nós morremos com ele. Ontem, lá na casa da Cleide, fizemos um estudo e falamos sobre isso. Com um grupo que eu não conhecia, que a definição básica, isso para mim foi como uma luva, quando eu li um livro em 2002. Para mim, a definição básica de o que é um cristão, quando alguém pergunta, o que significa ser um cristão? O cristão é aquele que foi substituído. Daquele dia em diante, foi, para mim, um descanso. O cristão é aquele que foi substituído. Não mais eu? É coisa linda. O que significa ser substituído? É descanso, você não faz mais nada, agora é Ele. Ele é o nosso tudo. Coisa maravilhosa. Você sai de cena, para de lutar, cessou a luta. Ele luta por nós, Ele faz por nós. É tudo. Então tomar a cruz é para o regenerado, porque ele foi contaminado, ele está contaminado na sua vontade. E aí ele precisa levar ao morrer, para Deus desconstruir todos esses desejos e a vontade que está fora da vontade de Deus. Eu gostaria de ler, foi preciosa essa leitura, eu vou ler para vocês, é rapidinho aqui, é só 2 parágrafos. Esse livro
melhor de Tozer, ele diz o seguinte: a nova cruz, que agora tem uma nova cruz por aí, encoraja uma abordagem evangelística nova e por completo diferente. O evangelista não exige a renúncia da velha vida antes que a nova vida possa ser recebida. Ela não prega contraste, mas semelhanças. A nova cruz não mata o pecador, mas dá-lhe nova direção. Ela o faz engrenar num modo de vida mais limpo e agradável, resguardando o seu respeito próprio. Para o arrogante, ela diz, a nova cruz: venha e mostra-se arrogante a favor de Cristo. E declara ao egoísta: venha e vangloria-se no Senhor, seja egoísta no Senhor. Para o que busca emoções, chama: venha e goze das emoções da fraternidade. A mensagem de Cristo é manipulada na direção da moda corrente a fim de torná-la aceitável ao público. A velha cruz é o símbolo da morte. Ela representa o fim repentino e violento de um ser humano. Presta atenção nisso aqui que ele disse, para mim foi maravilhoso. O homem na época romana que tomava a sua cruz e seguia pela estrada já se despedia de seus amigos. Ele não mais voltaria. Estava indo para o seu fim. A cruz não fazia acordos. Não modificava nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava-a cruel e duramente. E quando terminava o seu trabalho, o homem já não existia. Isso é a cruz. A gente faz acordo. Não, é assim mesmo. Vem aqui. Nós temos uma coisa boa para oferecer. A cruz golpeia definitivamente com o homem. Coloca fim nele mesmo. Para que na ressurreição seja um novo homem, uma nova vida. Mas estamos vendo aí uma nova cruz, aceitando uma série de coisas. Vamos lá, vamos na leitura. Tomar a cruz significa entregar absolutamente tudo e que nada pode ser retido, nem mesmo a própria vida. Isso quer dizer que nossa vontade, nossas ambições, nossos desejos, nossas esperanças foram definitivamente entregues a Cristo. Tomar a cruz, em última instância, é considerar-se morto para que Cristo possa viver e reinar em nós. Reinar em nós. O que significa reinar? Dominar, mandar. Quem manda em você? Se você morreu, é Cristo. E quando bate um problema, o que você faz? Você quer governar o problema? Deixa ele governar. Isso significa levar sempre a morrer. Isso significa permanecer em Cristo. Quando bater a ansiedade, você dizer: Jesus recebe por mim. Quando bater um problema, Jesus recebe por mim. Porque eu já morri. Vida cristã não é fardo. Nós vamos ver isso aqui. Infelizmente, o fardo está sendo colocado nesse parágrafo. O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando afirma, vamos ler? Gálatas 2, 20. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? Cristo vive aonde? Em mim. Ele vive lá no céu. Também. Mas em espírito vive aonde? Em mim. Tomar a cruz é algo que ocorre lá nos recônditos do nosso espírito, lá no íntimo, lá no profundo do nosso ser. Uma experiência fundamental para o relacionamento com a pessoa, da pessoa com Cristo. Nesse parágrafo, aqui, só para a gente entender todo o contexto, a origem do pecado, de forma bem sintética. Como foi que o pecado entrou neste universo, antes de Adão?
Isto ocorreu quando Satanás disse, vamos ler, em Isaías 14, 12, 13, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei como o Altíssimo. E depois, como foi que o pecado entrou no homem? Pela mesma fala, Satanás, seria com letra maiúscula, Satanás suscitou à mente do homem o mesmo desejo, ser como Deus. Vamos ler aí, Gênesis 3:5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a ambição do poder entrou na raça humana e desde então vivemos a síndrome da teomania, ou a mania de querer ser Deus, de querer governar a própria vida. Eu mando, eu posso. Aqui está todo o humanismo. Eu sei que posso. Aí não só na própria vida, mas na vida dos outros. Tempo atrás eu chamei uma senhora de Dona Divina, porque ela queria resolver o problema dos seus filhos. E aí, quanto mais ela tentava, mais ela via o buraco. Um dia eu pedi para ela assim, larga a mão, tira a mão, a senhora não pode resolver. Mas é a mania de querer ser Deus. Mas é possível ainda essa mania ainda perdurar na alma de um regenerado? A tendência disso é possível. Por isso que é necessário levar sempre o morrer do Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória sobre as consequências deixadas pelo pecado é obtida quando na prática levamos o nosso morrer. Vamos ver aí 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Qual é a arma que o Espírito Santo está sugerindo para a vitória sobre o pecado? Olha aqui, ó. Tendo Cristo sofrido na carne é morte. Armai-vos. É uma ordem. Com o mesmo pensamento. Eu morri. Eu morri para a tentação, morri para a ansiedade, morri para a irritabilidade, morri para esse pensamento ruim, morri para isto e vai. É a nossa vitória. Não há outro caminho, gente, não tem outro caminho a não ser a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como vencer o pecado, os maus pensamentos, nada, desejos fora da cruz de Cristo. Não podemos esquecer isso. Somente uma experiência prática de conformidade a Cristo em sua morte pode nos libertar. Quando ideias, preferências e desejos humanos são colocados à parte, isso pode parecer, no primeiro instante, um estado desagradável de privação. Mas quando esses interesses são mortificados, Cristo preenche e governa nossas vidas. Então seremos simplesmente vasos condutores da manifestação da pessoa de Cristo. Muitas vezes você pensa que é uma privação. Eu estou me privando disso, desses desejos. Mas na verdade, quando você considera isso como a morte com Cristo, a manifestação de Cristo vai acontecer diante daquilo, não é uma privação. Você está permitindo que Cristo se manifeste diante daquilo. No primeiro instante, puxa vida, eu estou deixando de gozar disso aqui. Mas logo em seguida você vai ver que aquilo lá não fazia parte, não tinha nada a ver com a vida de Deus. Então não é uma privação. A princípio parece que sim, mas quando você coloca na ótica divina, você vai descobrir que você está permitindo que Jesus vai se manifestar diante daquilo lá. Então não é uma privação. Não pensemos nós que Satanás não vem sussurrar em nossos ouvidos
de forma sutil, algo que desperte nossos interesses pessoais. Não pense você que ele não vem. Foi em Filipos que Satanás proclamou publicamente que Paulo era um servo do Deus Altíssimo, que apresentava aos homens o caminho da salvação. Não pense vocês que ele não vem. Ele vem. Ele vai falar no seu ouvido, ele vai lançar uma ideia absurda. Ele vai jogar aquela expressão que se usa, gasolina no fogo. Ele vem. Ele vai usar, às vezes, um desejo que você está tendo e vai inflar aquilo lá. Ele vem. E aqui, ele vai inflar, vai tentar iludir o apóstolo Paulo. É uma coisa interessante, a semelhança não é a diferença. Isso que é o mais perigoso. Não é o diferente, é a semelhança. Não é o ruim que nos afasta de Deus, é o bom. É a coisa boa que nos afasta. Não é aquilo que não presta. Veja o texto que a gente pode ler em Atos 16, do versículo 16 ao 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Preste atenção na sutileza. Quanto tempo Paulo levou para perceber que era um espírito maligno? Alguns, por muitos dias. Há um texto que diz para a gente provar os espíritos. Cuidado. Cuidado com algumas falas. Ele está falando da crucificação com Cristo. Mas veja que espírito está falando. É perigoso isso. Ele está falando de Jesus. Ele fala a mesma coisa. Provai os espíritos. Nós não somos cuidadosos. A gente engole com tanta facilidade. Aparece confessando, falando coisas bonitas, a gente já agrega. Aquele dali. Por favor, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu até peço isso em nome de Jesus. Quem tem espírito para ouvir, ouça. Peça a Deus o dom do discernimento. Para você não comprar gato por lebre. Por favor, entenda o que eu estou dizendo, porque a Bíblia está advertindo. Nos finais dos tempos. Mestres trazendo, o que fala lá? Comichão. Minha mensagem foi maravilhosa. Preste atenção, olha só. Olha aqui. São servos do Deus Altíssimo. Eu já contei aqui um dia de uma mulher que, quando eu fui cumprimentá-la, dentro de uma igreja, eu virei para ela e disse assim: a senhora já morreu? Baixou o negócio dela. Baixou o miserfim. Baixou o miserfim. Sabe quem ela era na igreja? A profetisa. Tem profetisa aí que tem espírito maligno. E pastor pregando também em púlpito com espírito maligno. Falando do Deus Altíssimo. Preste atenção nas falas.
Analise tudo que você escuta. Tudo. Porque há tempos difíceis. O mundo está caminhando para o fim. Não sei se vocês estão prestando atenção. A igreja hoje parou de falar que Jesus está voltando. Não se fala mais isso. Não se fala que Jesus está à volta. Viu? Não se prega mais isso. Mas estou dizendo, Jesus está às portas. Bota sua barba de molho. Jesus está voltando. Paulo poderia ter sido seduzido pela oportunidade de fazer marketing gratuito. Podemos estar certos de que um plano sutil do diabo está a caminho quando ele começa a patrocinar o evangelho, contribuindo para que pregadores se tornem astros populares. O apóstolo percebeu isto, buscando em Deus o discernimento, logo viu que era uma cilada. Eu tenho medo desse negócio da popularidade se tornar muito popular, marketing pessoal, pastores que fazem propaganda de si. Compra a minha mensagem, que a minha mensagem foi maravilhosa, viu? Eu não acho isso muito esquisito. Fazer propaganda, aparecer em cartazes, botar foto. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Ele sim. É só Jesus. Se não for ele, o resto é resto. É só Cristo. O homem não tem que aparecer, não. A foto é de Jesus Cristo. Aliás, nem a foto dele tem que aparecer, né? Porque não terei nem imagem no céu, nem na terra, imagem nenhuma. Então, aqui, nesse último parágrafo dessa página, mais do que nunca precisamos de olhos de águia. Você sabe que a águia é uma ave que enxerga a distância, diz que tem um olhar penetrante, a quilômetros ela enxerga a presa. Eu estou só fazendo aqui uma parábola, que a gente precisa de olhos de águia, águias de olhos espirituais, para a gente enxergar, ver o que está por detrás de quem fala, da fala. Dias difíceis estamos atravessando. Acorda, povo de Deus. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olhos penetrantes que vêm a longa distância, que vêm. Sim, precisamos de olhos capazes de discernir com profundidade aquilo que está sendo pregado nos nossos cultos. Eu estou generalizando em tudo que é lugar. Religião, bota peso. Vamos ler esse texto aí que está em 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ministro de justiça. Vocês veem aí a minha colocação, a sutileza dos falsos ministros, obreiros? Eles são ministros de justiça, né? Mas não é bonito isso? O que é um ministro de justiça? Ele prega a justiça. Ele exige que você seja justo, que você tenha um bom comportamento. Não tem nada de errado nisso. Mas sabe o que ele faz? Ele bota peso sobre você, seus ombros. Eles são ministros da justiça e não da graça. Muito sutil, não é verdade? Ministro de justiça, bota peso. Peso. Você tem que se santificar. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa. Você tem. Loucura.
Se você creu que você morreu e Cristo é sua vida, isso significa que você foi substituído, correto? Se você foi substituído, quem joga o jogo da sua vida é aquele que o substituiu, correto? Vocês querem que eu use uma ilustração que me fez entender lá atrás isto? Futebol todo mundo entende aqui, né? Um jogador, quando é substituído, o que ele faz? Aquele que o substituiu joga. Aquele que foi substituído faz o quê? Mas ele não fica na beira do gramado ensinando o cara que o substituiu como é que deve jogar? Seria a neurose do cara que o substituiu, que foi substituído, ficar na beira do gramado tentando ensinar o seu colega como jogar? Será que nós não somos neuróticos? Tentando ensinar Jesus Cristo como é que joga o jogo na nossa vida? Vocês estão entendendo isso, queridos? Em nome de Jesus, vocês estão meio entretidos ali na porta ali que saiu, mas vocês estão entendendo isso? Agora vamos voltar aqui um negócio. É assim mesmo, a gente... Você crê que você foi substituído? Tá. E quem joga o jogo agora na sua vida? Não é ele? E por que você está querendo ensinar Jesus como é que joga? É neurose ou não é? Você não chamaria o jogador lá na beira do gramado? Oh, meu, joga do jeito que eu jogava, rapaz. Eu jogava assim, você não pode jogar do jeito que eu jogo. Aí o cara falou, você ficou doido. A imprensa dizia, ele enlouqueceu. Será que nós estamos ficando meio neuróticos? Querendo ensinar Jesus como jogar? Aliás, a gente faz assim na vida dos outros, né? Na vida dos outros. A gente quer que o outro também. Olha, você tem que viver assim, tá? É assim que tem que ser. Bota peso na vida dos outros. Não só em si, mas nos outros. Religião desgraçada. Ai, religioso. Se você, amigo, irmão, se você foi substituído, quem joga o jogo é Jesus. Vou usar uma palavra nordestina, seu cavalo da peste. É Jesus quem joga. Sai de cena. Deixa Jesus jogar o jogo da vida do outro também. Tira a mão. Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Relaxa. Você descansa. Ah, isso é comodismo. Que seja. É um comodismo gostoso. É ele fazendo. Como posso, aí a pergunta, como posso discernir o que eu estou ouvindo? Não é muito simples, isso é verdade. Por isso que eu falei do discernimento. Mas toda pregação centrada no humanismo, que coloca a carga sobre os ombros do homem, e que tem como pretensão determinar o que deve, ou que não, o que você deve ou não fazer, essa pregação é falsa. É falsa. Tudo aquilo que é ensinado, que você tem que orar, ler a Bíblia, você tem que... Não, é falso. Então você é contra a oração. Uma vez falaram que eu sou contra a oração. Uma vez falaram que eu sou contra ler a Bíblia. Uma vez falaram que eu sou contra a pessoa ir na reunião. Uma vez falaram que eu sou contra missões. Ah, vou explicar então agora. Eu tenho 20 minutos. Eu não sou nada contra disso. Eu sou a favor de tudo isso, mas a partir de Cristo. E como assim? Cristo vive em você. Cristo vive em você. Ele vai dar prazer para você ler Bíblia, mas não é uma imposição. Virou uma coisa prazerosa. Você vai andar com Ele. Vai ser um prazer. Agora eu vou dar uma ilustração muito simples, já falei aqui. Urubu come o quê? Tá. Urubu come carniça. O que canário come? Você precisa pedir para o urubu comer carniça? Agora, vamos admitir que você tira a carniça do mundo. O que você vai fazer com o urubu? Matar de fome. É o seguinte faz, pega o urubu e bota dentro das igrejas. E fica tentando ensinar o urubu a comer alpiste. Aí o bicho morre de fome. Fica desesperado. Um dia, enquanto a carniça sai desesperado às escondidas. Por quê? Porque a natureza dele é comer carniça.
Mas está dentro da igreja escondido, está lá camuflado. Ele está doidinho, ele está olhando e cheirando a carniça à distância. Mas a religião diz que não, que é pecado. Isso é neurose, mata o urubu. Deixa o bichinho comer a carniça dele. Agora vamos admitir que esse urubu, alguém fizesse uma cirurgia e transformasse a natureza do urubu em canário. Aí botar o bicho ia comer o peixe natural. Era uma questão de natureza. Agora, essa história, o problema está no mundo, cuidado com o mundo, cuidado com a televisão, cuidado com... O mundo faz o papel dele. O mundo está aí. O problema não está no mundo, o problema está na natureza de urubu, que gosta do mundo. É só trocar a natureza e botar a natureza de canário, que o sujeito vai procurar o alpiste. Ô, gente, quem tem natureza divina vai gostar do quê? Das coisas de Deus. Será que precisa pedir para uma pessoa que tem a natureza divina evangelizar? Será que precisa pedir para uma pessoa que tem a natureza divina congregar? Será que precisa pedir para a natureza divina ler Bíblia? Se não tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer nas coisas do mundo, é porque tem natureza de urubu, gosta de carniça. Agora não precisa botar a goela abaixo as coisas divinas. É matar o urubu de tédio. Botar alpiste, goela abaixo. Eu contei essa história aqui, posso contar? Eu quando era moleque... Eu quando era moleque minha gente, lá na Bahia fala que moleque minha gente, eu quando tinha 12 anos, eu e o meu primo, nós pegamos urubu na carniça. O urubu estava lá na fazenda do meu tio, comendo uma carniça, uma vaca morreu. Aí nós fomos lá pegar o urubu, pegamos um anzol, botamos uma carne na ponta do anzol. Olha o que o moleque faz. Ó, o Ibama, eu vou depois agora para não... O urubu foi pegar a carne que estava lá no meio, pegou a carne do anzol, trouxemos o urubu para a fazenda, para a sede, íamos dar um banho no urubu, cortar as asas do urubu e botar no galinheiro. Qual era a nossa intenção? Ensinar o urubu a comer, viver com as galinhas e comer milho. Foi quando meu tio chegou. Meu tio achou engraçado e nos chamou lá e falou: o que você está fazendo? Aí a ordem foi tirar o anzol da língua do urubu, que foi um sacrifício doido, para tirar e suportar o cheiro do urubu. Depois ele teve que mandar a gente para o rio, ficar lá umas 2 horas para tirar o cheiro, para entrar dentro de casa. Mas a gente faz assim dentro das igrejas. A gente pega o urubu e bota aqui dentro e fica engambelando com uma série de termos religiosos. E aí vai, e o cara fica aqui dentro. E de repente, às vezes, o sujeito dá uma escorregada no tomate, pá! E até é bom quando cai. Porque nunca caiu, sempre está caindo sempre. Mas evidencia o pecado, é tão bom quando evidencia, porque vai buscar graça. Não é para condenação. O duro é quando camufla, e acha que está no céu. Não ganhou uma experiência real com Jesus Cristo. Então, gente, isso é muito triste. Por isso que nós precisamos pedir a Deus a revelação disto. Para não vivermos aí essa religião pesada. Cristo é a nossa santidade. Cristo é o nosso tudo. Ele já nos libertou. Ele é a nossa vida. O problema do cristianismo não é somente um cristianismo sem Cristo. Esse não é tanto o problema, um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo, é um Cristo sem cruz. Não é um cristianismo sem Cristo. É um Cristo sem cruz. Pedro, quando teve a revelação, tu és o Cristo,
Não foi uma revelação que ele teve de Cristo? Logo em seguida ele falou assim, façamos aqui, lá no Monte da Transfiguração, façamos aqui 3 tendas. Porque Pedro não queria perder a própria vida e sugeriu que ficasse ali no templo, ali em cima do monte. Ele admitiu um Cristo sem cruz. Podemos admitir um Cristo que traz benefícios, que agregue mais coisas, mas não admitimos um Cristo com cruz, que elimina a vida, que me leva a perder a minha própria vida. Essa é uma desgraça do cristianismo. É um Cristo sem cruz. Vamos para frente, eu vou terminar aqui e andar. A graça nos convida para um banquete que já foi preparado. A graça não aceita nenhuma participação humana, mas diz tudo está preparado. Graça é graça, graça a Deus dando tudo, fazendo tudo que nada merece. Graça maravilhosa, Deus fez tudo, nos salvou, nos deu Cristo. Quem vive a vida cristã em nós é Cristo. Vamos ler aí, Mateus 22, 2 a 4. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seus filhos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde, vinde, vinde para as bodas. Isso é graça. Vinde, tudo está pronto, tudo está preparado, tudo. Não fique aí, se você for convidado para um banquete, não leve seu marmitex. Não precisa levar nada, está tudo pronto. Pelo menos o banquete do Senhor, não sei se juntar prata aí. Juntar prata é religião, é outra história. Agora, Jesus não junta prato, sabe? Jesus não convida ninguém para juntar prata, ele fala, vem que o banquete está pronto. Está tudo pronto aqui, vem para cá. Você só vai contribuir aqui com sua fome espiritual. Vem que eu vou saciar você. Porque está tudo pronto. Oh, graça maravilhosa. O chamado do Evangelho é para pecadores infelizes, que de si mesmo nada tem para oferecer. A única coisa que nós temos para oferecer para Deus é o pecado, mais nada. Senhor, eis-me aqui. Eu sou o quê? Um pecador miserável. Mas Ele nos aceita. Ele nos aceitou naquela cruz há 2000 anos atrás, nos recebeu ali com essa natureza do diabo, natureza maligna, e para crucificar. Isso foi graça e ressuscitar para a nova vida. Vamos ler junto esse texto de Lucas 14, 21. Não, Mateus 22, 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Por que não eram dignos? Porque não eram indignos. Vamos ler Lucas 14, 21. Então o rei ficou irado, disse ao seu servo: sai depressa pelas bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. Traz aí essa turma que não tem nada, esses vazios, por fora e por dentro, gente desvalida, quebrado, quebrantado. Traz aí. Você é um deles? Ou você acha que você tem alguma coisa para oferecer para Deus? Você já se viu total falência, completa falência, não tem nada? Então, você é um deles, um indigno, que sai dignamente da presença de Deus, cheio dele mesmo. Quem chega cheio diante de Deus vai sair vazio, mas quem chega vazio diante de Deus vai sair cheio dele mesmo. Cheio de Deus. Pleno de Deus. Cheio da graça dele. O que nos torna mais do que vencedores na vida espiritual é o fato que o mesmo poder da ressurreição que levantou Cristo é o poder que opera em nós. Vamos ler juntos aí Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é mais nem menos, é o poder
O próprio poder que ressuscitou Jesus é aquele poder que está em nós. Deus já nos deu tudo. Você não precisa dizer assim, Senhor, enche-me mais da tua glória. A glória de Deus é Cristo. Ele já nos deu a sua glória. Enche-me da tua glória. Não. A glória de Deus é Cristo. Você já tem Cristo, Deus já te deu a glória dele, que é o Filho dele. Nós já temos a glória de Deus. Por que nós temos a glória de Deus? Porque a glória de Deus é Cristo. Se Cristo vive em você, você já tem a glória de Deus. Não precisa pedir mais nada. Ah, então qual é a minha oração? Jesus, manifesta agora o que tu és através de mim. Manifesta, Jesus. Porque o projeto de Deus qual é? É que sejamos semelhantes, parecidos com Ele. Essa vida é algo que confrontou todas as forças e estratégias diabólicas do universo e provou que não pode ser tocada ou corrompida. Portanto, é a vida que triunfou sobre a morte. Nada pode tocar. Ninguém pode destruir essa vida que está em você. Não há morte, não há nada. Triunfou sobre todas as coisas. Nada pode destruir essa vida que está em você, que é a vida de Cristo. Nada. Nada. A vida de ressurreição não é uma ideia abstrata, é uma sensação mística, uma sensação mística, mas é uma expressão muito prática da vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Se essa vida pudesse ser maculada ou corrompida, então Satanás teria alcançado o seu intento final. Porém, a possibilidade dessa tragédia acontecer simplesmente não existe, pois a vida de Cristo é plena e definitivamente venceu a morte. Oh, meu Pai do céu! Venceu a morte, Satanás venceu tudo. Aí você fica de cabisbaixo, olhando, ai meu Deus, o que será de mim, ó céus, ó terra. Ainda que a sua vida de ressurreição o tenha levado, ainda que a sua vida de ressurreição o tenha levado a uma posição inacessível, acima de tudo, ele visa levar cada um de nós a compartilhar da sua vitória e do seu trono. Portanto, o princípio foi revelado. O poder da vida de Cristo que opera em nós. E esse poder se manifesta pelo princípio da morte. Vamos ler juntos, 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. O desejo de conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição é estar pronto a penetrar nas aflições por causa dele e com ele. Coloca o sofrimento no seu devido lugar, relacionado ao caminho para a glória. Frequentemente o sofrimento está fora de lugar em nós, nos causando problema ao ser aquilo que nos preocupa e que prejudica tudo mais. O Senhor pode nos fazer ver o sofrimento conforme deve ser visto, ou seja, em relação a algo que nos faz vê-lo bem menor quando comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos ler aí Romanos 8:18. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Qual é o sofrimento que você está tendo? O que te aflige? Por quê? O que está tocando aí no seu coração que você está ofegante e desesperado para se livrar? Incomoda, né? Você gostaria de ver o ente querido salvo, o filho salvo, e aí marido, mulher, tudo resolvido, uma doença, e a coisa não acontece. E por que tudo isso? Até quando isso vai? Por quê? Muitas vezes não tem resposta. Não tem resposta. Mas uma coisa você pode entender. Todas as coisas cooperam. Agora cooperam para uma única finalidade. Para que sejamos
parecidos ou conformes à imagem do seu Filho. Esse é o texto de Romanos 8, 29. A finalidade de tudo é para que Deus nos quebre. É para nos moer. É para que Cristo apareça. O vaso de alabastro ser quebrado. E o perfume exale. E o perfume é esse, é Cristo. Porque nós somos duros, nós somos difíceis. A nossa vontade é quanto mais. Eu sou assim. Por isso que o princípio da cruz, eu morri para a minha vontade, eu morri para isto, eu morri para o meu desejo, eu morri para aquilo outro, até Cristo se manifestar. O mundo precisa, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Agora, só é possível isto pela cruz, pelo princípio operante da cruz em nossas vidas. Esse é um princípio permanente, diário. Por isso que Jesus fala, tomar a cruz diária, dia após dia. Eu morri para a crítica, morri para o elogio, morri para isto, morri para aquilo outro. E assim vai, até Cristo aparecer. O Senhor pode nos fazer ver. Já lemos, né? Esta foi a glória que Paulo descreveu como grande prêmio para ganhar a Cristo. Se perguntarmos o que significa ganhar a Cristo, temos que considerar o texto da carta de Paulo aos crentes de Roma, o qual expressa o propósito de Deus, que sejamos conformados à imagem de seu Filho. Vamos ler Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, aqui é a finalidade de Deus. O propósito de Deus é que o Filho dele seja glorificado. De que maneira? De que maneira o Filho dele é glorificado? Que sejamos parecidos com Jesus Cristo. Isso é possível. A Bíblia diz. Sejamos para serem conformes à imagem. E por que a gente não vê essa imagem? A gente não tem visto, as pessoas não veem essa imagem em nós. Deus falhou? Um texto que me incomoda, que está me incomodando, é aquele texto que Jesus disse assim, quando voltar o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O negócio está escasso. O funil do negócio está ficando apertadinho. Tem gente se rendendo a tanta coisa, a tanto, se entregando. Não admite a operação da cruz, se rende a outros valores, mas não à cruz. Não querem perder a vida na cruz. Não querem levar o princípio da morte. Então, o processo de ser conformado à imagem, conformados a Cristo, é de fato ganhar a Cristo. Esse é o prêmio, esse é o galardão. Tem muita gente preocupada com galardão. O que é galardão? Galardão, está todo mundo aí, tem doutrina fundamentada em galardão. O que vai ser galardão? Sabe o que é galardão? É a pessoa de Cristo. Existe um galardão maior do que ter Cristo? Me responda. Existe algo maior do que Cristo no universo, no céu? Mas ninguém responde com convicção. Acho que tem o céu cheio de diamante, de ouro. Isso é galardão? Ou as estrelas penduradas aqui, isso é galardão? Será que isso é galardão? Eu não quero. Ninguém quer Jesus Cristo, sabe? É uma apatia, né? Vou dizer como Madame Gol, bota fogo no céu. O povo não querer ir para o céu por causa da beleza do céu. E joga água no inferno, com medo do povo não querer ir para o inferno com medo do sofrimento. Ah, se nós desejássemos tanto a Jesus Cristo. Se o nosso coração ansiasse só por Jesus Cristo. Só por Ele, pela pessoa dEle. Só por Ele, só por Cristo. Só Jesus. Só Jesus. Não é religião. Não é anseio por ser batista. Dou graças a Deus que no céu não vem ter batista.
presbiteriana, metodista, católica, espírita, essa raça não vai entrar. Tudo farinha mesmo saco. Não vai entrar, graças a Deus. Só vai entrar lá gente carimbada com o sangue do Cordeiro. Só vai entrar gente carimbada com a cruz. Gente que morreu com Cristo e ressuscitou. Só. Gente que ganhou no seu íntimo a presença de Cristo. O resto é conversa fiada. Você é cristão? Eu sou membro da Igreja Batista. Você já foi substituído? Não, eu fui batizado. Meu amigo, não quer dizer nada. Estou perguntando se você já foi substituído, se Cristo é a sua vida, se você já morreu com Cristo. É essa a pergunta, é isso que te leva para os céus. Se você já morreu com Cristo, se Cristo é a sua vida, o resto é conversa fiada. Não me interessa onde você vai. O processo ganhar a Cristo implica alcançar a plenitude de Cristo. Cristo é o meu tudo. O Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada. Assim, pois, para os salvos, a questão fundamental é essa: está moral e espiritualmente onde Cristo está. E está em seu lugar de exaltação é o propósito, o prêmio e o galardão. Não podemos perder de vista esse objetivo glorioso, que a ser conformados à imagem do seu Filho. Ainda que no tempo presente estejamos com dores de parto, gemendo. Você está gemendo? Tá, tem muita gente gemendo. E não adianta. A própria natureza está gemendo. O nosso corpo geme. Porque o invólucro está deficiente. Até ser revestido de glória. Vocês têm mais um cântico, né? Eu estou dentro do horário, né? Beleza. Eu estou em cima do horário, 11 horas. Eu sou britânico. Não? A exigência é minha. Eu sou baiano, mas eu tenho algum sangue lá da Inglaterra. Eu, baianinho meio de lá. Então, vamos lá o texto. Em tudo, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Que Deus, pela sua infinita graça, nos leve a confessar dia a dia a nossa morte com Cristo. Se você quer ter uma vida de vitória diária, confesse diariamente a sua morte com Cristo. Amém?